O que a gente pode fazer quando a gente começa a perceber que o nosso idoso, avô, avó, pai, mãe, tio ou tia, está começando a ter dificuldade em se autocuidar e cuidar das suas coisas? Vem comigo nesse vídeo que eu vou falar um pouquinho sobre funcionalidade do idoso no envelhecimento. Eu sou Sandro Calef, especialista em envelhecimento, mestre em saúde da família, enfermeiro, e esse é o nosso canal Envelhecitude, com boas práticas para o nosso envelhecimento. Então, pessoal, a capacidade de funcionalidade do idoso, ou seja, a sua capacidade de realizar as suas atividades, tanto para autocuidado ou para a gestão da própria vida, é algo muito importante para a gente manter qualidade de vida, saúde e capacidade de autossatisfação. Então, quando a gente fala em funcionalidades do idoso, significa que ele tem capacidade de realizar dois tipos de atividades: as atividades básicas de vida diária e as atividades instrumentais de vida diária, para a gente definir se esse idoso tem um perfil de se tornar frágil, ou se ele já está frágil, ou se esse indivíduo ele se torna ativo e independente. Como é que isso é aplicado no nosso dia a dia? Vamos começar pelas atividades básicas de vida diária. Essas atividades são aquelas atividades bem relacionadas à capacidade de se cuidar. É a capacidade de se alimentar sozinho, é a capacidade de se vestir sozinho, capacidade de tomar banho sozinho e a capacidade também de se locomover dentro de casa e se transferir de um lugar para o outro. Essas são as atividades consideradas básicas, que o indivíduo ele precisa conseguir fazer para se tornar funcional. Por que essa funcionalidade é importante? Quanto mais independente ele for, mais qualidade de vida ele vai ter, tanto para o seu desenvolvimento cognitivo, emocional e até de realizar tarefas. Então imagina, vamos pegar um idoso com uma capacidade de independência plena, que ele consegue se vestir sozinho, consegue tomar banho sozinho, consegue ir para banheiro sozinho, ele consegue fazer todas as suas atividades básicas sem precisar da ajuda de ninguém, ou do cuidador ou do próprio familiar. Esse idoso ele é considerado independente para as atividades básicas de vida diária. Então isso significa que ele tem possibilidade de se cuidar sozinho dentro de casa. As atividades instrumentais de vida diária são as atividades mais refinadas. Elas estão mais relacionadas à independência, estão relacionadas à autonomia desse indivíduo em sair de casa, tomar decisão, fazer compras, pagar, manipular dinheiro, fazer escolhas do tipo, ele conseguir ir para o supermercado, pagar a conta do supermercado e para ele pagar, ele escolher o que ele colocou dentro do carrinho. Então, ou seja, tem uma capacidade e uma independência plena para escolha. Isso está relacionado à autonomia. Por que as atividades instrumentais e as atividades básicas de vida diária são tão importantes para a funcionalidade do idoso? Isso vai dizer para a gente que está avaliando o idoso ou para o familiar identificar quais são os pontos frágeis no autocuidado, ou seja, na capacidade que ele tem de se cuidar sozinho. Por exemplo, eu posso ter um idoso com todas as suas habilidades para atividades básicas de vida diária, mas ele tenha déficit em algum ponto nas atividades instrumentais, como, por exemplo, sair para pagar conta. Então, ele faz tudo dentro de casa, mas para pagar conta ele precisa de alguém para fazer isso. Então, ele é independente para as atividades básicas de vida diária e ele tem uma dependência de alguém, ou do familiar, ou do cuidador, ou de uma pessoa contratada, para fazer estes pagamentos, porque a capacidade de manipular dinheiro e administrar esse dinheiro tem uma fragilidade. Mas vamos lá. Por que é tão importante a gente prestar atenção na funcionalidade dos nossos idosos? Porque a gente começa a perceber quais são os riscos de adoecimento que ele tem. Vamos utilizar mais um outro exemplo. Um idoso que tem uma dificuldade muito grande de transferência. Sair da cadeira para ficar em pé, de se sentar, de se levantar da cama, de andar dentro de casa porque a marcha está mais arrastada, está com mais dificuldade. A gente vai observar um declínio funcional dele com o tempo em relação à locomoção, porque ele vai começar a diminuir as saídas de casa, ele vai começar a fazer menos coisas dentro de casa, então ele vai pensar 2, 3 vezes para sair do sofá para ir ao banheiro, então ele vai aumentar o risco de
de incontinência. Ele vai pensar 2 ou 3 vezes para sair, para beber água, sair do sofá para ir à cozinha beber água. Então já vai ter o risco de desidratação, vai ter o risco de queda dentro de casa. Então, quando a gente vai percebendo as funcionalidades ou os déficits de funcionalidades do idoso que mora com a gente ou do idoso que a gente cuida, a gente é capaz de perceber onde a gente pode intervir e ter sempre em consciência um propósito muito importante. Ter o lema fazer com ao invés de fazer por. O que é isso? O fazer com ele é muito rápido, ele é muito prático para quem faz. Então, se eu pego uma atividade básica de vida diária, como por exemplo, tomar banho e se vestir, se eu faço pelo idoso porque ele tem uma lentificação do processo, é muito mais rápido para mim, enquanto cuidador, fazer por ele, do que eu auxiliá-lo no processo de banho e se vestir, que é o fazer com. Então, o que isso interfere na qualidade de vida do idoso? Quando a gente começa a perceber um déficit de funcionalidade, ele está com dificuldade em comer sozinho, colocar o próprio prato, ou ele está com dificuldade para se levantar, ou ele está com dificuldade para ir ao banheiro sozinho, o que eu posso perceber? Quais são os pontos específicos daquela atividade básica de vida diária ou de atividade instrumental de vida diária que ele consegue fazer com limitação ou que ele não consegue fazer e tentar dar suporte, apoio, fazendo com ele e não fazendo por ele. Por que é importante a gente ter essa mentalidade? Porque quanto maior a capacidade e o tempo que ele se torna funcional, capaz de se cuidar, maior vai ser o tempo de vida com qualidade e vida com saúde, ao invés de somente aumentar a quantidade de anos para uma vida que não tem qualidade e que é cheio de problemas de saúde. Então fica a dica para quando a gente ter uma identificação de uma fragilidade ou uma dificuldade desse idoso fazer qualquer atividade básica de vida diária ou instrumental, a gente começar a registrar quais são esses pontos que ele não consegue realizar e discutir com um profissional de geriatria e gerontologia para qual a melhor forma que a gente pode abordar e cuidar deste idoso com essa fragilidade para a gente evitar adoecimento, que esse idoso se torne acamado e que aumente ainda mais o nível de dependência dele pelo cuidador, pelo familiar ou por um outro profissional que cuida desse idoso. Então, pessoal, esse é o vídeo que eu queria conversar com vocês sobre funcionalidade do idoso, tá bom? Se você curtiu, o que eu acho que você curtiu, deixe seu like aqui embaixo no joinha, marque também a sinetinha para você receber as notificações dos nossos vídeos e também conheça o nosso site www.envelhecetude.com.br. Um excelente envelhecimento para nós e até o próximo vídeo. Beijo no coração!